galera, bora entender aí o que é essa maldita privatização, né? Então é quando o governo ele vende as empresas estatais, ou seja, as empresas públicas para o setor privado, ou seja, para os grandes empresários. Dessa lógica vem a questão da economia liberal, que o Estado deve intervir o mínimo possível, que as empresas devem ter liberdade para competir entre si, porque assim vai baixar os preços e tal. Porém, o que realmente acontece, como a gente vê, é o que? São os cargos públicos sendo diminuídos, ou seja, diminuição total dos concursos públicos, os cargos públicos vão sendo extintos e o aumento, daí vem o aumento do preço. Por quê? Porque as empresas pequenas, elas não conseguem competir com grandes empresários, certo? Aí, no começo pode até ser uma boa, vai ter a competição, vai baixar o preço, mas quando os pequenos empresários quebram, aí fica o monopólio, né? Ou seja, uma grande empresa assumindo a grandes proporções aquele determinado serviço que foi vendido que era do Estado. Aí você paga bem mais caro e não pode ter um cargo público. Detalhe, o argumento que os governantes usam para vender as estatais é que está dando prejuízo, é que as estatais elas não estão trazendo lucro, insere outras coisas, como a gente vê, certo? Só que não é isso que acontece. Daí o que realmente acontece é o sucateamento dos serviços públicos, como a gente está vendo na saúde, como a gente viu em várias outras coisas. Sucateamento, eles diminuem a verba daquele determinado serviço e sucateia. Acaba. Daí eles não fazem concursos públicos porque eles não querem funcionários, porque eles querem realmente sucatear, ou seja, eles não querem melhorar as estatais para servir a população como deveria, eles querem sucatear. Daí, quando esse processo já tá bem sucateado, que todo mundo diz assim, essa porcaria não serve de nada. Tipo, Correios, ótimo exemplo. Esse Correios não faz entrega, vive de greve. Mas por quê? Porque eles não têm benefícios, eles estão trabalhando. Aí, quando todo mundo já tá puto de raiva e quer realmente dizer essa porcaria não serve de nada, quem trabalha lá não faz nada, né? Aí vem lá a mente para a solução do Brasil. Vamos vender a estatal. Aí o que é que acontece? Eles vendem a estatal, né, por um preço baixíssimo, porque eles já sucatearam o máximo, aquilo não dá lucro, tá horrível, a gente tá falindo, o Brasil tá acabando. Aí eles vendem a estatal por preço mínimo. Quem é que compra? Quem tem acordo com o governo, né? Porque eles são amiguinhos, meu amigo. Não vá se achando que os grandes latifundiários não são ligados ao governo. Eles compram, são tudos. Pronto, aí aquela grande empresa comprou a estatal, certo? Daí ela privatizou, vai gerar muito emprego, todo mundo tá empregado. Aí o que é que acontece? Os salários são lá embaixo, a galera fica se matando para poder trabalhar, porque não tem. Aí aquele monte de empresas liberais que foram geradas para concorrer com aquela empresa grande, aí vai quebrando, e só fica 1, 2, 3 grandes ricos. Tu me diz assim, elas quebram nada? Não, meu bem. Elas têm muito poder. Ela vai lá e compra a empresa pequena, simples. Ela vai comprando todo o mercado e acabou, ficou só um monopólio. Simples, fato. Aí você que tava achando o serviço péssimo, que agora tá com serviço bombástico, né? Porque você agora privatizou, né? Você fez parte disso, você queria privatizar aquela empresa, aí você pega e paga pelo serviço. É um belo exemplo disso, né? As privatizações das estradas, né? O que acontece? Quando se privatiza uma estrada, você tem que pagar pedágio para poder passar nela, né? Por exemplo, eu privatizei a Torreon, top. Todo mundo passa lá, tem que pagar pedágio para poder. Daí você paga uma vez, né? Pelos impostos, né? Para infraestrutura e tal. E você paga pela segunda vez com o pedágio. Aí você tá amando, porque a Torreon tá ótima e você pagando 2 vezes. Daí uma ação simples do governo, que era o quê? Consertar os buracos da Torreon e fazer ela ficar massa para quem passasse por lá. Ele vendeu a Torreon para uma empresa privada e agora a empresa privada tá fazendo ela ficar massa. Ou seja, você paga 2 vezes pelo aquele serviço que poderia ter sido melhorado se o governo não tivesse sucateado, se tivesse tido contratação e se ele tivesse investido naquela empresa. Tá entendendo? Aí você paga 2 vezes por um serviço que era público.
Então, não se enganem, a privatização é uma das piores coisas que existe, porque acaba com as estatais, elas são vendidas a preço de banana, porque o governo sucateia, e você agora tem que pagar serviço que antes era público, que era direito seu, 2 vezes. Aí, galera, tem um candidato a presidente que ele tá massa, totalmente liberal, quero privatizar tudo, quero vender tudo, porque o Brasil tá quebrando, a gente precisa vender tudo para pagar a dívida pública. Daí, segundo esse candidato, você tem que pagar as dívidas públicas que já está paga há muito tempo, que se o Brasil está só pagando juros, né, para os grandes capitalistas, porque isso é muito rentável, você tem que pagar com a venda das estatais. Simples.